Imagina que você está chegando cada vez mais próximo de solucionar um mistério que envolve toda uma vila. Agora imagine que conforme você avança nas investigações, a sua filha acaba desaparecendo. É isso que nós vamos ver no volume 4 de Gunniball. Se vocês não viram os outros vídeos que eu fiz a respeito desse mangá, é importante que vocês assistam, então vou deixar o vídeo deles aqui na descrição para vocês assistirem, para depois vocês voltarem para cá, porque senão vocês não vão entender nada. Sim, para alegria de muitas pessoas eu tô de volta agora, né? Eu espero que por bastante tempo, não tem que sumir de novo. E eu vou explicar o porquê que deu uma sumida. Então, se você quiser pular para a parte da história e você não tiver nenhum interesse em saber por que eu parei, eu vou deixar o tempo aparecendo aqui embaixo onde eu já comecei a contar a história, né? Então, vamos lá. Por que eu dei uma sumida? Bom, basicamente foram por 3 motivos que eu tive que dar uma pausa aqui no canal. Primeiramente, eu acabei mudando de horário, né? Então, se eu trabalhava durante o dia, agora eu tô trabalhando durante a noite. E a noite era exatamente o horário que eu gravava os vídeos. Então, até eu entrar, acostumar, sabe, com trabalhar durante o dia, durante a noite foi um pouco embaçado, né? O segundo problema é quando eu comecei a me adaptar a essa rotina de trabalhar à noite, o meu cachorro, ele acabou morrendo, ele ficou doente, ele ficou com salmonela, se não me engano, é um nome um pouco estranho, e ele ficou muito zoado, a gente tinha que alimentar ele na boca, dar água na boca dele, então foi bem, tipo assim, eu não tava com cabeça pra isso, saca? Então, até que um tempo depois ele acabou falecendo, né? Então, até isso daí passar foi outro B.O. E outro que eu acabei tentando ajudar uma pessoa, uma amiga aí, né, com os problemas que ela tava tendo, e eu também acabei entrando de cabeça nisso, era uma parada que eu não deveria ter feito, mas eu acabei também sendo mais uma preocupação na minha cabeça, saca? Tudo bem que no final da história eu acabei saindo como errado, poderia ter tentado ajudar ela, mas paciência, a vida dá dessas, né? Mas deixando essas coisas de lado, eu tô de volta, então se você quiser continuar acompanhando os vídeos que eu trago aqui nesse canal, peço você curtir o vídeo, inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa de onde ela terminou, com o Keisuke deixando o Daigo em casa após eles terem ido caçar e o Keisuke ter conversado com ele. O Daigo, ele não entende porque o Keisuke decidiu fazer isso agora, ele não sabe se de fato ele só levou ele pra passear é ótimo. Se ele levou ele só pra caçar, pra de fato dar um toque pra ele, sem nenhum motivo por trás, ou se ele tinha uma segunda intenção com isso. Quando o Daigo ele chega na casa dele, ele percebe que toda a mesa foi posta por causa do aniversário da filha dele, ele acabou esquecendo. E quando ele tá meio que se sentindo mal por isso, a esposa dele acaba ligando. Imaginando que ela tá chateada, decepcionada com ele por causa disso, ele já começa se desculpando. Só que é quando ela fala que a filha deles acabou sumindo, ela procurou ela em todo lugar e não sabe onde essa menina tá. Ela então volta pra casa, encontra o Daigo, e quando ele tá tentando acalmar e consolar a esposa, os moradores daquela cidade, daquela vila, acabam aparecendo meio que se fazendo de besta, tentando entender o que aconteceu. E é quando o Daigo começa a ligar uma coisa na outra. Ele acha que o Keisuke levou ele pra caçar, pra essa suposta caça amigável, pra ele deixar a casa meio que sozinha, pra eles sequestrarem a filha dele. E mesmo todo mundo ali falando que não sabe do que o Daigo tá falando, e o Daigo fala que se ele tiver nem que seja 1% de certeza que a filha dele foi sequestrada pra prejudicar o Daigo, ele não vai ter problema nenhum em matar cada morador daquela vila. Só que quando o Daigo tá ameaçando todo mundo que tá ali, a esposa dele recebe uma ligação. Encontraram a filha dele. A mulher da ligação fala que a filha dele só saiu para brincar com o amiguinho dela e ela achou que ela soubesse. Então, quando ela viu que estavam procurando a filha do Daigo, ela entrou em contato. O Sato, né, que é o líder ali daquela vila, fala pro Daigo que entende ele e tal, sei lá o que, só que é pra eles manter a calma, não é todo mundo ali que é uma má pessoa. Eles ficam, sim, bastante aliviados por isso, só que o Daigo, a gente percebe que ele tá ficando cada vez mais desconfiado de tudo ali. Ele não sabe se de fato a filha dele tava brincando com aquela criança de fato, ou se foi apenas uma, digamos assim, desculpa, né, que deram pra soltar a filha dele antes que desse uma merda real, saca? E é quando a esposa do Daigo fala pra ele parar com isso, porque ele já tá ficando no nível paranoico, e o cachorro começou a latir agora que eu comecei a gravar, caramba. Mas percebemos que aquela criança que tava brincando com a filha do Daigo questiona a mãe dele um tempo depois por que ela mentiu, sabe? Ela não tava ali brincando com eles. A mãe daquele garoto que pediu pra ela ir chamar a filha dele na casa dela, né, pra levar ela pra aquele lugar. Então ela tá escondendo alguma coisa. Aí o que acontece? O Daigo, como ele já tá super estressado com tudo isso, ele acaba sendo estúpido com a esposa dele. E é quando a esposa
esposa dele começa a jogar tudo na cara do Daigo, falando que ele parece que tá gostando de tudo isso que tá acontecendo. E embora ele diga que ele tá preocupado sim com a esposa e com a filha, isso não parece tão verdade assim, porque se de fato ele soubesse que tem um perigo real de alguém ali acabar se ferindo ou coisa pior, ele teria se tirado todo mundo ali e ido embora daquela vila na primeira oportunidade. Ele não ficaria ali. Sem falar que ele tá meio que perseguindo coisas que apenas pessoas disseram pra ele sem qualquer prova ou evidência de que aquilo é real. E é quando o Daigo percebe que de fato, por que ele está seguindo tão à risca algumas informações ou teorias que as pessoas estão levantando? Ele não tem nenhuma prova do que essas pessoas estão falando. E é quando ele percebe que de fato talvez ele esteja meio que sendo enganado ou feito de trouxa com toda essa história. O Daigo, ele tenta, voltar à vida normal dele. Ele vê uma mulher que está grávida e quando ele vê aquilo, meio que faz tudo voltar à tona. Ele começa de fato a pensar que talvez isso seja real. Nós vemos então algumas pessoas da família Goto indo em uma espécie de masmorra. Os dois estão com um pano cobrindo o rosto deles. E é quando eles perguntam para um deles ali, que seria o iniciante a fazer aquele ritual, se ele vê aquela pequena criança como uma pessoa, como um ser humano. Ele sempre falou que pessoas que não são da linha de sangue deles não são humanos. Então aquilo ali não é uma criança, aquilo é simplesmente um pedaço de carne. E ele quer saber disso porque alguns anos atrás teve esse festival e houve um traidor. A pessoa que deveria exercer a função que esse cara vai exercer acabou traindo todo mundo e acabou levando meio que o fruto, digamos assim, do festival embora. Então ele quer ter certeza que esse garoto não vai fazer isso. Um tempo depois o Daigo, ele tá ali, ele tenta meio que se conciliar com todo mundo, daquela vila, o Sato, todo mundo. E é quando eles até convidam ele para participar dessa festividade que eles vão fazer ali. Então o Daigo acaba meio que aceitando para manter a paz ali entre eles. E quando nós vemos que esse novo garoto que tá cuidando daquela criança, ele tá lavando ela, cuidando daquela criança, e por mais que ele tente colocar na cabeça que aquilo não é uma criança, ele não consegue, e ele começa a chorar porque ele só consegue ver uma criança inocente ali. Nós voltamos um tempo no passado onde nós vemos uma dessas reuniões com a vovó Goto, que acabou falecendo no início da história. Ela tinha uma visão de mundo totalmente deturpada. Ela não via outras pessoas como seres humanos, como pessoas. Eles viam apenas como carnes ambulantes, digamos assim. Ela fala que o que diferenciava as pessoas de fora deles que estão ali reunidos é que a família, e só por esse motivo que ela via a família dela, principalmente, como seres humanos. Fora da família deles, eram apenas pessoas, seres descartáveis para ela. E é quando nós vemos que esse garoto que tá novo, que é o Yusuke, o irmão mais novo do Keisuke, que por mais que ele tenha crescido ouvindo isso, ele tá cuidando de uma criança, ele não consegue meio que colocar em prática todos esses ensinamentos, entre aspas, que ele teve a vida inteira dele. Tanto que nós vemos que um dos membros ali mais velhos da família Goto questiona o Keisuke se o Yusuke vai ter, digamos assim, bolas de fazer isso, porque eles não podem ter outro traidor entre eles. Ele lembra o que aconteceu da última vez que isso aconteceu. E é quando o Keisuke fala que ele vai ficar de olho ali pra meio que, isso não acontecer de novo. Um tempo depois nós vemos que o Daigo, ele tá ali participando com todo mundo, bebendo e tal, brincando. E é quando eles falam que já tá escurecendo, então eles vão começar a ensaiar o que eles vão fazer nesse ritual. E é quando eles trazem uma espécie de boneco com palha e flores. O sacerdote daquela vila, ele começa a explicar pro Daigo o que é aquilo. Ele fala que, como ele já havia dito, antigamente nessa vila existiam sacrifícios humanos. E antigamente eles colocavam uma pessoa de fato amarrada e incendiavam a pessoa ali. Só que com o passar das gerações, isso daí deixou de ser uma espécie de tradição. Então eles não usam mais pessoas. Só que para manter isso vivo, digamos assim, esse evento vivo, eles incendiavam agora essa palha, esse homem palha, digamos assim. E por mais que seja apenas um boneco de palha que seja ali, o Daigo vê o quão, parece que as pessoas ficam tão obcecadas e até um pouco doentias envolvendo esse festival. Um tempo depois, o prefeito daquela vila, ele tá conversando com todos ali da família Goto, porque depois que a vovó Goto foi de arrasta, eles decidiram pegar o Keisuke, que é o mais velho ali, o primogênito, digamos assim, daquela família, para herdar essa, digamos assim, essa função de ser o líder da família. E o Keisuke, ele fala que não importa o que aconteça, o festival vai acontecer com o Daigo envolvido nisso ou não.
O Daigo, depois de tudo isso, ele tá voltando pra casa dele, ele ainda tá um pouquinho em choque por conta de todo esse festival e tal, ele não sabe muito bem em quem confiar, se ele deixa isso pra lá, se ele segue seguro com a família dele naquela vila. E quando ele chega na casa dele, a esposa dele e a filha dele estão esperando ele. Ela meio que refez todo aquele banquete que ela havia feito pro aniversário da filha, só que eles acabaram não conseguindo comemorar. E como eles não conseguiram comemorar naquela data, ela decidiu refazer o aniversário da filha deles, para eles conseguirem comemorar e meio que ficarem juntos como uma família de fato. Eles fazem isso, eles comemoram, bastante divertido, né? Eles ficam mais unidos. E depois, quando a filha dele vai dormir, ele e a esposa começam a conversar. Ele pede desculpa por tudo que ele havia feito, que de fato ele estava sendo um cara egoísta, cabeça dura e tal. E é quando ele decide que eles vão sair sim daquela vila, os três juntos. Só que o problema é que elas vão ter que sair primeiro dele. Naquela noite ele acaba indo até o carro dele e ele começa a fuçar no carro dele, porque ele desconfia que estejam rastreando por onde ele anda. E de fato ele encontra um rastreador debaixo do carro. Depois que ele se livra desse rastreador, nós vemos que de fato tem pessoas observando tanto o Daigo como o Yusuke. Eles estão desconfiados dessas duas pessoas. O Daigo então pega a família dele e coloca no carro e está levando para alguém que pode ajudar eles a saírem daquela vila. No caminho, o Daigo vai explicando por que ele é tão encrencado com as pessoas daquela vila. Ele fala que teve mais de um relato e até mesmo uma vítima que conversou com ele que essas pessoas dessas vilas comem carne humana, que de fato eles fazem uma espécie de ritual maluco e que envolve até mesmo crianças, e é por isso que ele tá tão de cabeça nesse caso. É quando a esposa do Daigo percebe que ele tá andando em círculos, ele não tá saindo do lugar. E é quando ele fala que ele tá fazendo de propósito, porque eles estão sendo seguidos. O Daigo ele consegue despistar o carro que tá seguindo eles, e é quando ele consegue de fato levar a esposa e a filha dele para um dos amigos do Daigo, que trabalhou com ele antes dele ir para essa vila. Ele fala para a esposa dele que ele vai deixar as duas aos cuidados daquele cara e ele vai continuar na vila, porque ainda assim tem uma criança desaparecida e essa criança vai acabar perdendo a vida. E ele não pode sair daquela vila sem ao menos ter salvo a vida dessa criança. E é quando a esposa dele fala que foi exatamente por esse motivo que ela se apaixonou pelo Daigo, desse senso de justiça, de querer salvar as pessoas, de querer ajudar as pessoas. Então ela acaba concordando e deixa ele ir. Só que ela fala que é para ele ficar bem e tomar cuidado. Nós então vemos o Daigo preso, contido, com todas aquelas pessoas em cima do Daigo. E é quando o Keisuke confessa que sim, eles comem pessoas e que agora o Daigo vai comer uma também. E eles pegam um pedaço de um corpo humano e vão forçar o Daigo a comer. Nós voltamos então 40 horas antes disso acontecer. Nós vemos que a família Goto tá debatendo do Daigo, que ele fugiu, ninguém sabe para onde ele foi. Só que embora todo mundo ache que o Daigo foi embora para nunca mais voltar, o Keisuke não vê dessa forma. Porque o Daigo ele tem um senso de justiça e de heroísmo, então com certeza, como ele viu que a família dele estaria em perigo estando aqui, ele levou a família para outro lugar e ele voltaria, sabe? Então ele fala que é questão de tempo até o Daigo aparecer. Ele montou um plano de que ele precisa de provas para meio que conseguir provar. O Daigo ele volta para a vida determinado a encontrar essa criança. Ele não tem certeza de onde ela esteja, só que se ele quiser descobrir onde essa criança esteja, ele vai ter que participar desse tal ritual que eles fazem. E ele sabe que por mais que isso seja perigoso, ele tem que fazer isso, porque uma criança precisa da ajuda do Daigo. Enquanto o Daigo está pensando em como que ele vai fazer tudo isso, aquele cara mais velho, mais brutamonte, acaba encontrando o Daigo. Nós então vemos que aquele amigo do Daigo levou a esposa e a filha dele para um hotel, né? E que ele falou que ele ia ficar lá 24 horas com ela para cuidar das duas. Ela não pode entrar em todos os detalhes do porquê o Daigo decidiu ficar, mas ela fala que confia 100% no Daigo, que ela fala que há muitos anos atrás ela era perseguida por um stalker e foi o Daigo que ficou incumbido de investigar e descobrir quem era esse maldito stalker. E mesmo ninguém nunca tendo descoberto quem era esse cara, ela fala que a partir daquele momento, né, que o Daigo começou a ajudar ela se apaixonou pelo Daigo e ela nunca viu ele descumprindo uma promessa que fez para ela. Nós voltamos pro Daigo, onde ele começa a confrontar aquele cara.
O Daigo, ele decide, como uma espécie de estratégia, meio que jogar todos os fatos que ele sabe na cara daquele rapaz. Ele fala que sabe sobre a arte de canibalismo deles, que tem uma criança sendo presa, que provavelmente essa criança seria usada no sacrifício. Ele começa a jogar tudo o que ele sabe na cara daquele homem para ver qual seria a reação, para ver se ele consegue arrancar alguma coisa daquele cara. E é quando aquele cara, ao invés de responder ou ficar meio desesperado de atacar o Daigo, ele pergunta se o Daigo não quer ver isso com os próprios olhos. Só que para isso, ele teria que ir até a Vila Goto. O problema é quando o Daigo chega lá, ele é completamente hostilizado por aquelas pessoas, porque primeiro que ele está espalhando boatos sobre eles, e segundo que lá no volume 2 ou no volume 3, o Daigo acabou prendendo algumas pessoas de lá, então todo mundo daquela vila odeia o Daigo. Quando o Daigo ele vai até o Keisuke falar com ele diretamente, ele começa a fazer a mesma coisa, jogar tudo na cara daquele rapaz. O Keisuke ele escuta toda a história do Daigo da maneira mais tranquila possível. E embora todo mundo fique indignado com o que o Daigo tá falando, o Keisuke fala para ele calar a boca e pro Daigo continuar. E quando o Daigo termina de falar tudo isso, o Keisuke fala que acredita no Daigo, que se de fato uma coisa assim acontece, eles teriam que investigar. O problema é que isso faz com que um dos rapazes que esteja ali acompanhando o Keisuke perca a linha e tente matar o Daigo. O Daigo ele consegue contra-atacar aquele cara e imobilizar ele. Isso faz com que, óbvio, os ânimos ali se exaltem e todo mundo queira matar o Daigo. Só que o Daigo fala para eles fazerem isso. Se eles de fato matarem o Daigo, aí sim que vai ter uma investigação séria naquele lugar, porque um policial foi morto naquela vila, então eles não iriam deixar isso passar. E é quando o Keisuke fala para todo mundo se acalmar e que ele chamou uma pessoa para conversar com o Daigo, que é simplesmente o delegado da polícia do departamento que o Daigo trabalha. Ele vai até o Daigo tenta explicar que aquele cara simplesmente apontou uma arma pra ele, por isso que ele revidou. Só que quando aquele cara pede por favor, pro Daigo parar com isso e ir embora com ele. Em outro lugar nós vemos que o Yusuke, de fato, ele tomou uma atitude. Ele vai salvar aquela criança. E é dessa maneira que acaba o volume 4 de Gunniball. Gunniball, ele continua muito tenso. Eu acho bizarro o jeito que ele trabalha essas pessoas da família Goto, porque você pensa o quão perturbado essas pessoas são, saca? Bom, você vê que todo o histórico daquela vila já é um histórico de tragédia, de maldição, de sangue derramado, tanto que o próprio sacerdote ali comenta com o Daigo que ele sente que essa vila é amaldiçoada, ele sempre fica meio que rodando em torno de violência, sangue e morte, saca? Então é bizarro você ver como que as coisas começam a funcionar nesse lugar. O Daigo, eu acho um personagem incrível, porque ele é aquele personagem que ele tá tão focado nas coisas dele que ele não vê o óbvio, sabe? Ele vive falando pra ele mesmo que ele tá preocupado com a família dele, que só tá fazendo isso pra proteger a família dele, proteger a esposa, a filha e quem quer que esteja. Só que na verdade ele tá sendo um cara tão egoísta que ele não tá pensando nisso. A esposa dele fala que, pô, se você de fato tivesse preocupado, a gente teria ido embora na primeira oportunidade. Você nem sequer pensou nisso. Você tá pensando só em você porque você tá se sentindo útil. Então é engraçado o personagem, que ele tá tão assim focado naquilo, é como se ele gostasse. Tanto que a gente vê que antigamente ele era um investigador. Então isso de fato acende uma chama nele. E pelo fato de tudo que tem acontecido, por ser uma criança ainda mais envolvida, remete ao passado do Daigo com a filha dele, sabe? Até por isso ele foi transferido para esse lugar. Então a gente vê como um personagem, ele é um personagem complexo, entende? Então eu tô gostando muito de acompanhar esse desenvolvimento do Daigo. Agora parece que se antes ele estava agindo de maneira totalmente imprudente e até mesmo, digamos assim, no escuro, vamos dizer assim, né? Agora ele tem um objetivo claro e ele agora tá fazendo tudo pensado, ele não tá indo simplesmente de cabeça quente, sabe? Ele tem um plano a seguir agora. Então eu acho isso muito interessante na história, o jeito que ela tá sendo elaborada, o jeito que o Daigo tá passando por essa linha de desenvolvimento é muito tensa, sabe? É muito... Você fica preso lendo o mangá. Você quer ver como que vai terminar, o que vai acontecer além disso. Então, até aqui, essa parte da história eu tô gostando bastante. A tensão do volume, eu acho impressionante como o volume 1, ele tem um start assim, né? Ele é bizarro. O segundo, ele é bastante bizarro. O terceiro, ele é impactante, porque quando a gente tem meio que a prova real de que, de fato,
as pessoas se alimentam de carne humana por conta daquele rapaz com o rosto desfigurado, né? Então ali você tem a prova definitiva. Se as pessoas só eram meio estranhas, meio surtadas, ali a gente tem digamos que um choque de realidade de fato. As pessoas são, né, canibais nessa vila. E agora no quarto volume começa meio que o tic-tac para as coisas darem merda. Eu não consigo ver esse mangá terminando de uma maneira pacífica ou tranquila para todos os envolvidos, sabe? Tanto que a gente vê em uma parte que o Daigo vai ser capturado por essas pessoas, né? Então eu fico imaginando como que essa história vai acabar. E uma coisa que eu acho interessante é que um personagem igual o Yusuke, que ele apareceu em um momento, 2 momentos no volume 1, ele tem um desenvolvimento até aqui, sabe? Então a gente vê que por mais que ele seja um cara bem frio, igual ele se demonstrou nos volumes anteriores, aqui nós vemos que ele não é só uma casca, sabe? Ele não tem, tipo assim, aquela frieza. Por mais que ele cresceu ouvindo que as pessoas que não são da família não são pessoas, são apenas uma carne ambulante, ele não consegue ver isso, ainda mais por ele estar lidando com uma criança. Então, para uma pessoa adulta já seria difícil, imagina para uma criança ter que fazer isso, saca? Pelo que eles falam, o Yusuke, ele não é um adulto, assim, ele não é, tipo, já viu tanta tragédia que ele acabou se acostumando, que é o que aconteceu, por exemplo, com o Keisuke, que ele tem uma marca na cabeça que dá a entender que aquele ser, aquela criatura que eles mantêm enjaulado, meio que atacou o Keisuke em algum momento. Então ele tem um certo trauma que ainda assim faz com que ele ajude e passe um paninho ali pro Daigo, né? O Yusuke não, o Yusuke ele é completamente inocente ainda. Então eu quero ver como que isso vai desenrolar, sabe? Porque já estão desconfiando dele, sabe? Sabem que por ele ser muito inocente, ser muito novo, talvez ele acabe colocando tudo a perder. E isso é uma coisa que me deixa muito curioso para continuar lendo o mangá. Mas eu quero saber o que vocês estão achando dessa história. Vocês estão gostando da história? Vocês não estão gostando? Vocês querem que eu continue trazendo a história de Gunniball aqui pro canal? Então deixa um comentário aqui, não esquece de compartilhar o vídeo, comentar sobre ele pra gente voltar, né, aos trilhos. Porque como eu fiquei um bom tempo parado, com certeza o YouTube vai, né, querer ferrar ainda mais o canal, mas, né, eu conto com a ajuda de vocês. Então é isso, eu agradeço vocês, porque por enquanto é só, e até mais.